A paz do Senhor Jesus a todos e ouvintes da Palavra do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos reunidos novamente para meditarmos nesta mensagem. Hoje eu trago um tema referente ao pecado, à transgressão da lei. E como palavra-chave eu gostaria de mencionar Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é o mais importante e fundamental capítulo de toda a Bíblia. Ele é o alicerce de tudo o que vem depois dele. Sem Gênesis capítulo 3, seria inviável explicar como o mundo e os seus problemas funcionam, explicar o dilema do ser humano, explicar por que precisamos de um Salvador e ainda por que Deus agiu e age através da história. Tudo está alicerçado no livro de Gênesis, capítulo 3. Quando Deus completou a sua criação, a criação perfeita, não havia desordem, caos, conflito, lutas, dor, discórdia, deteriorização ou morte. Nossas vidas até hoje estão repletas dessas coisas, infelizmente. Francamente, eu acho difícil imaginar que houve um mundo perfeito como aquele. Gênesis 3 mostra que saímos daquele paraíso de perfeição inimaginável e viemos parar onde estamos atualmente. Creio também, quando estivermos com o Senhor na Jerusalém Celestial, Ele nos revelará todas as nossas dúvidas a respeito de tudo que aconteceu durante a criação e no linear da história. A teoria da evolução não oferece uma explicação para o dilema humano, e muito menos qualquer solução para ele. A teoria da evolução nunca poderá responder a essa pergunta. Na realidade, a evolução natural pura não pode descrever nada que seja moral ou espiritual. Os conceitos de bem e mal são inatos na nossa psique. Sabemos através da amarga experiência que não podemos manter-nos distante do mal. A influência do pecado é irresistível. Não podemos fazer tudo aquilo que sabemos que deve ser feito. Pior ainda, não podemos reformar-nos a nós mesmos. A teoria da evolução não explica esse dilema nem dá esperanças de solução. Em vez disso, a doutrina da evolução termina com a negação da realidade do mal. Se a evolução natural é certa e não há Deus, então também não há princípios morais invioláveis que governam o universo. E igualmente não há responsabilidades morais de qualquer tipo. Na realidade, se a evolução é verdadeira, as coisas são como são por puro acaso, sem nenhuma razão transcendente. Nada sob tal sistema poderia ter significância moral. Até mesmo as noções do bem e do mal seriam conceitos sem nenhum significado. Não haveria motivos para se condenar um Hitler ou para aplaudir um bom samaritano. A pergunta é: quem determinou que viéssemos a distinguir entre o bem e o mal? De onde vem a consciência humana? E por que a natureza humana está universalmente voltada para o mal? Os evolucionistas nem fazem ideia disso. A Escritura diz que somos feitos à imagem de Deus, porém somos criaturas caídas, nascidas com inclinação para o pecado. Herdamos nossa iniquidade de Adão. Quando ele pecou, mergulhou toda a raça humana em um deplorável estado de escravidão do mal. Na verdade, que em poucas palavras é conhecida como a doutrina do pecado original. A descrição bíblica da queda humana no pecado rejeita a ideia fundamental da evolução. Em vez de ensinar que o homem começou na base da escala moral e lentamente ascendeu através da evolução social e psicológica, Gênesis 3 faz ao contrário. Ele ensina que o homem começou no topo da criação, mas por causa do pecado, a história da humanidade é a história de um desastroso declínio moral e espiritual, como está lá em Romanos 1, a partir do versículo 31, que diz: Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A humanidade nos dias atuais é o pior ou a pior do que já foi antes. Como chegamos a esse estado
Gênesis 3 responde a esta questão com simplicidade e clareza. Nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva, desobedeceram deliberadamente a lei de Deus. De uma forma, seu pecado maculou a raça inteira e agora cada um dos seus descendentes herdou o amor pelo pecado e o desprezo pela verdadeira retidão. E isso se manifesta em nosso comportamento. De acordo com Romanos 5, a partir do versículo 12, e 1 Coríntios 15, a partir do versículo 22, quando Adão pecou, ele trouxe morte e juízo não apenas sobre a si mesmo, mas sobre toda a raça humana. Cada um de nós herdou o pecado e a culpa de Adão. E é isto que está errado conosco. Eis que temos uma natureza vil, rebelde, corrupta e destrutiva, um coração pecador que corrompe todos os nossos pensamentos, emoções e vontade. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7. Essa inabilidade para amar, obedecer ou agradar a Deus é a essência principal da corrupção humana. A única solução para essa situação destruidora é o trabalho regenerador de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É disso que se trata a salvação. Deus muda milagrosamente a natureza dos que são redimidos por Ele, atraindo para a retidão que aqueles que anteriormente odiavam. Esta é a promessa central da nova aliança. Eu aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados, glórias a Deus. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne novamente. Ainda porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis minhas ordenanças e as observeis. Está lá em Ezequiel 36, meus irmãos, para meditação, a partir do versículo 25. Em outras palavras, nada que façamos pode nos liberar dos grilhões do pecado. A transgressão de Adão teve efeitos catastróficos em nossas vidas, não apenas para ele mesmo e seu ambiente, mas para toda a descendência, inclusive para mim, para você que está ouvindo. E não podemos encontrar sentido em nossa luta moral antes de compreender onde tudo isto começou. Toda a criação foi corrompida e amaldiçoada por causa do pecado de Adão. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20, diz: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Em outras palavras, por causa do pecado, nenhuma parte da criação existe hoje do mesmo jeito, como Deus a fez originalmente. A criação está sujeita à vaidade, infelizmente, o que significa que ela se tornou incapaz de alcançar o propósito para o qual foi no início planejada. Ela foi corrompida, maculada pelo pecado e dessa forma submetida à maldição de Deus em vez de receber a sua bênção. Foi escravizada à corrupção e acorrentada aos humilhantes efeitos do pecado, o que inclui a decadência, a degradação e a morte. Que triste, né, meus irmãos? Toda a criação geme e sofre, como com dores de parto. Esta é uma linguagem pitoresca para ilustrar o sofrimento e a dor causada pela contaminação do pecado. Tudo isso, de acordo com as Escrituras, são os efeitos da desobediência de Adão. Meus irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor, agradeço a todos que compartilharam comigo desta mensagem. Na próxima reflexão, na próxima mensagem, continuaremos falando sobre
a transgressão humana sobre o pecado, sobre errar o alvo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.